Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, alguém, não me lembro quem, me disse que no ambiente produtivo, seja na escola ou no trabalho, a deficiência poderia se resumir a uma fórmula matemática, que seria a multiplicação das minhas dificuldades as minhas dificuldades multiplicada pelas dificuldades que eu tenho no ambiente, pela falta de acessibilidade. Daria um resultado que seria a minha deficiência. Quando você tem acessibilidade com zero de dificuldade, ou seja, tudo é acessível, eu não tenho mais deficiência, porque eu posso fazer exatamente o que todas as pessoas fazem. A minha dificuldade, seja ela o grau que for, multiplicada por zero de acessibilidade, nós temos um grau zero de deficiência. É para isso que a tecnologia vem trabalhando nos últimos anos intensamente para tirar todos os tipos de barreira que exista na vida da pessoa com deficiência, seja ela qual for. E hoje nós vamos conversar com o Carlos Grieco, que é sócio-diretor da EvoBooks. Tudo bem com você? Tudo bom, Roberto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O que é a EvoBooks? Vamos começar pela empresa para depois ir no produto. Perfeito. A EvoBooks, ela nasceu de um sonho. Ela nasceu de um sonho que a tecnologia pode fazer parte da educação de uma maneira muito consistente. Então, ela nasce desenvolvendo, pensando que o conteúdo, que o livro que a gente conhece, que todos nós estudamos na escola, ele pode evoluir. Só que essa evolução, ela precisa ser feita com muito cuidado, porque o livro é uma tecnologia que vem funcionando durante séculos. É uma tecnologia boa, não é ruim não, é muito boa. Mas a gente sempre nos permite pensar que ela pode evoluir. Então a gente pensou, por que não, então, eu dar vida para o livro? Por que eu não consigo... por que eu preciso olhar a foto de um laboratório no livro e não posso estar dentro de um laboratório para, de fato, aprender? E já que hoje existem tantos dispositivos, né, os celulares, os tablets, os computadores, por que eu não posso usar esses dispositivos para fazer um aprendizado ainda mais engajante, uma experiência de sala de aula incrível? Então a EvoBooks nasceu com esse sonho e começou a produzir esse tipo de conteúdo. Você já tinha a ideia de que você dando vida para o livro, você fazer o livro se mexer, né? Virar 3D, se movimentar dentro de uma tela, você já tinha a ideia de que isso serviria para algum tipo de deficiência? Ou já foi dirigido ou descobriu-se depois? Descobriu-se depois, mas isso é uma descoberta muito feliz nossa, assim, porque a gente pensa na educação como um todo, onde todos os alunos são iguais, né? E a gente sabe que, na verdade, todos os alunos são iguais como alunos, mas, porém, cada um aprende no seu ritmo, na sua velocidade. E você não pode dizer também que o deficiente vai aprender na mesma velocidade. Por exemplo, no caso que a gente descobriu, a feliz nossa descoberta foi que faz uma grande diferença para os deficientes auditivos ou surdos, causa um impacto ainda maior, justamente pela questão de conseguir tangibilizar conteúdos que podem ser abstratos, né? E a compreensão envolve visão, audição. Se você tira uma desses componentes, obviamente dificulta. A hora que você retoma esse componente com a tecnologia, é incrível porque você consegue, de fato, garantir que uma pessoa que, por exemplo, não ouve, consiga compreender da mesma forma do que um garoto, uma garota que ouvem, né? Então isso é fantástico. A semiótica explica bem claro isso. Nós nos comunicamos pelos 5 sentidos. Então, recebemos e transmitimos informações. A partir do momento que você tem um dos sentidos comprometidos, você tem comprometido também a informação que você passa ou recebe. Exatamente. Certo? Então, a partir do momento que você tecnologicamente ajuda um outro sentido a substituir aquele que está falho, né, passa a ser um complemento maior da informação dentro da pessoa. Para os nossos amigos de casa entender um pouco melhor do que nós estamos falando, nós vamos mostrar como funciona esse aplicativo que o Carlos criou. O que aconteceria se o livro ganhasse vida? E se a chave do aprendizado fosse a interatividade? E se a curiosidade permitisse descobrir um mundo sem limites do conhecimento? Por que não juntar o melhor de 2 mundos?
a estrutura pedagógica do livro com a interatividade do recurso digital. Nós não oferecemos apenas um aplicativo, mas uma metodologia de ensino que se encaixa em qualquer sistema de aprendizado. O interesse pelos estudos fica maior, porque com os aplicativos EvoBooks, a escola fala a língua dos jovens de hoje. Os nossos programas utilizam a tecnologia dos games, com conteúdo em 3D interativo. Isso é intuitivo para os alunos, faz parte do cotidiano. A interação deles, o interesse foi muito amplo, muito melhor, sim, eles têm essa vontade de ir lá, ver, manusear, eles perguntam mais, a gente usa uma imagem depois, eles querem saber o que é a outra imagem que aparece logo do lado, sabe, recurso que a gente não tinha antes com as outras imagens, mesmo já usando lá o computador, nesse a gente percebe que é bem diferente, bem melhor, sim. Ô Carlos, o que a gente viu é que existe uma qualidade de informação muito superior dentro da escola através desse aplicativo. Uhum. Né? Não só para a pessoa com deficiência, mas para todos os alunos. Quer dizer, eles podem interagir com o livro, eles podem virar o livro, eles podem participar daquela informação que tem no livro. Pode fazer perguntas para aquele aplicativo, é isso? Exato, ou seja, quando o aluno passa a ter um contato maior com o conteúdo, então a gente viu, por exemplo, ali no caso, os alunos explorando uma célula animal, né? Isso gera curiosidade, que é o famoso engajamento. Hoje, nos principais, os trending topics de educação, a palavra engajamento está lá. Por quê? Porque é você retomar o interesse do aluno pelo conteúdo. Então, quando o aluno consegue entrar dentro do conteúdo, aquilo gera curiosidade. Gerando curiosidade, gera perguntas. Gerando perguntas, geram hipóteses que vão ser testadas na sala de aula. E esse é um processo científico de aprendizado, de descobertas, né? E o aluno, toda a trajetória do aluno numa escola é uma trajetória de descobertas, né? E a gente propicia isso, que o aluno se interesse mais, faça mais perguntas, consiga interagir, né? E o professor consiga conduzir esse processo, orquestrar, né? A gente chama o grande professor, ele tem a batuta e está ali com a tecnologia orquestrando um aprendizado de cada aluno ao mesmo tempo. Então, isso que eu acho que é uma coisa muito bacana. E no caso desse instituto que foi transmitido aqui, é muito bonito, até emocionante de ver o nível de engajamento. Eu lembro no primeiro dia de aula, né? Foi colocado numa sala de aula, o professor começou a contar, e os alunos das outras salas saíram para olhar pela janelinha, pelo buraquinho ali de vidro, o que estava acontecendo. Tal era a curiosidade que estava acontecendo lá. Então, é muito, muito bacana ver isso acontecendo, principalmente quando se fala de educação, muitos falam, isso é chato, educação. Não, dá para ser muito bacana a educação. Se ele incita perguntas, já é suficiente. Porque a filosofia já diz, né, que é mais importante perguntar do que responder. Não, a partir do momento que você cria perguntas, é sinal de que você está interessado no produto, você está interessado na matéria, que você já está entendendo alguma coisa a ponto de formular uma pergunta. Exato. Os professores de sala de aula diziam sempre assim, ninguém vai perguntar nada, né? Então eles saíam com a hipótese, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Exatamente. Um professor uma vez saindo da sala falou para mim assim, olha, 99,9% de chance que eles não entenderam é nada. Porque não fizeram perguntas. Porque não fizeram perguntas. Então, a partir do momento que você cria um aplicativo que dá essa interatividade, que cria uma curiosidade no aluno, ele obviamente que a resposta dele ao aprendizado vai ser melhor. A gente tem um caso muito interessante que a gente implementou numa rede pública, né? E nessa rede pública acontece, é muito comum na rede pública você ter remanejamento de professores. Então, acaba um professor de uma disciplina que ele é formado em uma determinada área, ele acaba tendo que ocupar uma aula, dar uma aula de uma disciplina onde ele não necessariamente recebeu a formação. Então, tem um desafio maior. E a gente descobriu que os EvoBooks ajudam muito esses professores, uma vez que ele é estruturado, a tecnologia ajuda, né, a tangibilizar conceitos que muitas vezes ele não tem a formação didática para explicar. Só que eles reclamaram, falaram assim, mas os alunos começaram a perguntar demais e eu não sabia responder. Obviamente, a gente vê isso por um lado super positivo, que demonstra justamente esse interesse, uma curiosidade que um professor que ele não é formado naquela área,
dá uma aula daquele conteúdo e os alunos se engajam para fazer perguntas. E isso a gente vê com ótimos olhos. Muito bom, o professor também tem que aprender para poder dar essa aula. Nós estamos conversando com o Carlos Grieco, que é sócio-diretor da Evo Books, que criou um aplicativo para melhorar a qualidade de ensino, não só da pessoa com deficiência, mas dos alunos em geral. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Carlos Grieco, que é sócio-diretor da Evo Books, que criou um aplicativo para melhorar a qualidade do ensino das pessoas em geral, dos alunos em geral. E depois de criado esse aplicativo, ele disse que teve a felicidade de descobrir que isso também melhorava imensamente o aprendizado das pessoas com deficiência auditiva, com surdez. Ô, Carlos, como é que foi essa descoberta? Um belo dia a gente recebeu um telefonema do Instituto Santa Terezinha, né, que é um dos maiores institutos de educação aqui que abraça os deficientes auditivos e surdos. E eles contaram o caso deles, o que era. A gente falou, não era o que a gente estava, não era o nosso público-alvo, né? No princípio, a gente era uma empresa, uma startup, começando de tecnologia, olhando as escolas. E, obviamente, o que a professora nos contou tocou a gente. Acendeu a luz. Acendeu a luz. A gente falou, olha, a gente quer desenvolver esse projeto com vocês, vamos fazer. Isso, se não me engano, foi em 2013, 2014. E abraçamos a causa também e começamos a implantação. E desde então eles seguem utilizando e os resultados são fantásticos. A gente sempre mantém contato com eles para saber e receber atualizações de como a coisa vai andando. Carlos, algumas semanas atrás nós estivemos aqui entrevistando o Adriano Bandini, e ele é de um banco e eles fazem um trabalho imenso para fazer com que os deficientes trabalhem bem, consigam alcançar um plano de carreira, ou seja, um ambiente bem estruturado para as pessoas com deficiência. Uhum. E ele disse que no início eles tinham uma certa dificuldade com os surdos. Por quê? Porque o gerente propunha um objetivo e os surdos não entregavam exatamente o que tinha sido pedido. E eles descobriram que era exatamente falta de entendimento na hora da transmissão, né, do que eles queriam. Então, optou-se para qualquer vez que tivesse um direcionamento para a pessoa com deficiência auditiva, tivesse um intérprete de Libras. Certo. Então, você explicando isso, eu pensei, dentro da escola, como a quantidade de matéria é enorme, o professor fica falando ali 3, 4 horas sem parar, passando informação, mesmo que o deficiente auditivo tenha uma leitura labial perfeita, sempre vai haver falhas na comunicação. Então, de repente, ele não vai ter um aprendizado tão correto, tão direto, quanto as pessoas que estão ouvindo, porque tem aquelas informações subliminares, né? Aquelas informações de emoção que ele não consegue entender muito bem com a leitura labial. E no caso desse aplicativo, se quebraria todo esse problema, não é isso? Exatamente. Ó, e o que você falou é perfeito. O que a gente está falando aqui é uma maneira de encurtar, criar uma ponte do abismo que existe, né? Porque eu poderia, como um professor que utilizasse Libras para explicar um conceito, utilizar Libras, fazer desenhos numa lousa, por exemplo. E poderia funcionar, mas o que os EvoBooks descobriu que os EvoBooks permitem? Quando você cria essa ponte no abismo, você começa a dedicar o tempo que você tem de aula e continua tendo 50 minutos de aula para passar um conteúdo, mas eu passo de uma maneira muito mais veloz, a compreensão é muito mais rápida e eu consigo fazer com que o professor desenvolva o papel realmente dele, que é instigar o debate, ir para outros pontos que não só simplesmente passar o conteúdo, né? Então ele consegue resolver essa parte muito mais rápido e começar a trabalhar em discussões que essas sim vão ser as discussões importantes que vão formar o cidadão, né? Obviamente, esse processo é um processo difícil de conduzir quando você não tem a tecnologia para te ajudar nesse caso. Você imagina o professor, para usar de novo o exemplo da célula, ele tem que desenhar, mostrar, fazer a comunicação, tentar traduzir os termos abstratos de maneira talvez não tão veloz para quem tenha uma audição. E quando você encurta isso, você consegue permitir que o professor já vá para temas e discussões muito mais profundas. Exatamente. Exato.
Imagina você entrar dentro de um laboratório onde você possa ver os aparelhos, você possa ver o corpo humano, você possa ver qualquer coisa que esteja dentro daquele laboratório, de todos os lados, de cima, de baixo, você acompanhar, você olhar detalhes do que está sendo exposto ali, fazer perguntas. Ô Carlos, vamos visualizar um pouquinho dessa experiência dentro do laboratório? Vamos. Você vai comentando com a gente o que está acontecendo aí. Bacana. Então, a gente sempre pensa em EvoBooks como eu disse, uma evolução do livro, né? Então, por que eu não posso tirar o que era uma figura plana que a gente via e dar uma vida para ela, o aluno poder interagir, fazer uma imersão dentro daquele conteúdo. Mas a gente nunca pode esquecer também que eu preciso garantir que esse processo de descoberta seja também estruturado pedagogicamente. Pedagogia é uma ciência muito importante quando a gente fala de educação, a gente não pode deixá-la de lado. Por quê? Porque existe um balanceamento, uma maneira de conduzir o conteúdo tem que ser muito bem pensada para que você chegue no objetivo de aprendizagem do aluno, não simplesmente... Ali nós vimos o corpo humano, quer dizer, dá para o professor falar a respeito do olho, de tudo mais. Depois nós vimos uma outra figura que eu não entendi muito bem, é uma cápsula? Uma célula vegetal. Uma célula vegetal. Então, dá para o professor entrar dentro e explicar exatamente o que é isso. Exatamente. Por que não colocar o aluno dentro do laboratório? Um laboratório de física. Um laboratório de química. Eu estou mostrando como são feitas as separações de elementos, né? Então, existem vários tipos de separações e eu faço o aluno passar por experimentos, né, de separação. Então, ele pode usar filtração, ele pode usar uma peneira. São coisas que aparentemente são simples, mas fazem diferença para o aluno construir outros tipos de conhecimento, né, com outros livros aplicativos que a gente tem também. O Carlos, nós estamos conversando um pouquinho anterior, nós tínhamos uma conversa um pouco anterior a respeito da preparação dos professores. Quer dizer, eu não posso pegar um professor de sala de aula que está acostumado com livros, está acostumado a ir para a lousa, escrever, e dar um aplicativo desse para ele, que os alunos vão se aprofundar muito mais na matéria, ou seja, vão surgir perguntas muito mais inteligentes, que você diz que o professor vai se atrapalhar. Então, o professor ele tem que ser treinado para o aplicativo ou ele tem que conhecer mais a matéria, ou os dois? Eu acho que conhecer a matéria... Exige do professor. Vamos admitir para essa conversa que ele porque é um tema todo que a gente pode explorar aqui, que ele conheça a matéria. A novidade é a tecnologia, né? A maioria dos professores do Brasil não foram formados na academia para utilizarem tecnologia em sala de aula. Então, isso é fato. Como é que se resolve isso se você colocar a tecnologia na frente do professor? O que a gente percebeu é que alguns adotam, poucos, né, que são os famosos, o termo em inglês são os early adopters, são os primeiros a adotar, as pessoas que se aventuram mais. Mas a grande maioria. E a gente percebeu que muitos se sentiam acuados. Então, para isso, a gente criou um programa educacional chamado Programa Inspira Digital. O que é o Programa Inspira Digital? O Programa Inspira Digital, ele usou o aplicativo, que a gente acabou de ver como centro, né, o grande protagonista, onde eu posso fazer a diferença, mas também criou em torno disso todo um programa pedagógico para que o professor consiga introduzir isso. Então, que elementos, por exemplo, são super importantes para esse processo? Tem um termo chamado sequência didática. O que é uma sequência didática? É um conjunto de atividades que ajudam o professor a trabalhar habilidades e conteúdos para chegar no objetivo de aprendizagem. E a gente faz isso usando a tecnologia. E essa é uma grande inovação, se você for pensar, que da educação, para unir essas duas coisas. E a gente começou a desenvolver a formação dos professores. Então, os professores que fazem parte do nosso programa recebem uma formação específica para aprender a lidar com tecnologia e introduzir de uma maneira pedagogicamente muito precisa, né? Sem tolir a liberdade do professor. Então, essa metodologia, inclusive, ajuda o professor a criar ainda mais coisa com tecnologia. Não, mas tem mais um detalhe, Carlos. Eu daria um recado aos professores do Brasil inteiro, principalmente os de São Paulo, que a TV Câmara é para São Paulo. Qual é a área do conhecimento humano que é estática? Nenhuma. Todas as áreas do conhecimento humano são dinâmicas, elas vão mudando, elas vão se transformando, elas vão evoluindo. Então, o professor que não se reciclar, o professor que não criar, que não aprender mais, que não se aprofundar na matéria, até a matemática, você vai buscar conhecimentos profundos da matemática, está se estudando a física, a química, a biologia, a área da medicina, tudo está se aprofundando e se modificando, tudo é plástico, tudo muda, tudo evolui. Então, o professor que ficar parado no tempo, no livrinho dele lá
da década de 50, esse não tem condição de dar aula nem no tablet, nem no livro, que dirá no tablet. Então, quer dizer, o professor ele tem obrigatoriamente que se reciclar, obrigatoriamente que aprender mais para poder ser um bom professor. Perfeito. Aí nós estamos falando, só para encerrar, Carlos, que as salas de aula deveriam ter mais também tablets, para poder os alunos entrarem nessa tecnologia de uma forma geral, não só com o seu aplicativo, mas o conhecimento de uma maneira geral. Exato. Sejam tablets, assim, hoje os dispositivos móveis, né, celular, tablet, os computadores, ou lousas digitais, né, que já são utilizados em sala de aula, estão cada dia mais baratos, cada dia mais presentes. A grande pergunta é como inserir isso no contexto de sala de aula, né? No contexto da educação do aluno, porque se você for ver, a gente entra em escolas onde fala assim, aqui é proibido o celular na sala de aula. E isso é um sintoma de que o professor ainda não sabe, a escola provavelmente não descobriu ainda usar uma metodologia que insira isso, porque é inevitável, o aluno está lá. Então é preferível que ele esteja fazendo alguma coisa de educação, quando ele está na sala de aula com o telefone, do que acessando qualquer outra coisa não relevante naquele momento. Então o programa ajuda isso. Certo. Então o que a gente acredita é que a gente não tem mais medo da sala de aula estar cheia de telas, cheia de tablets, porque a gente conseguiu criar um programa que abraça todos os equipamentos em favor do professor, né? E também a gente também acredita que uma escola onde não queira adotar um programa desse, não também tenha cuidado ao inserir para não inserir errado. Para não inserir errado, exatamente. Ok. O importante é que nós temos aqui um produto que está ajudando imensamente as pessoas com deficiência auditiva. Se você quiser conversar com o Carlos Grieco, se você quiser entrar na EvoBooks para conhecer um pouquinho mais esse aplicativo, entra no site www.evobooks.com.br. E o telefone? E o telefone é 11 de São Paulo, 4314 1950. Nós conversamos com o Carlos Grieco, que é sócio-diretor da EvoBooks, que criou um aplicativo para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência auditiva, principalmente na área do ensino. Nós agradecemos a você que esteve conosco no programa Diversidade e te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.